Legal, gente. Então agora a gente vai para o capítulo 7 aqui. Esse capítulo é um capítulo muito interessante, tá? Eu acho que é um capítulo essencial para a gente definir como que a gente vai estar abordando as pessoas dentro do nosso Instagram, tá? Então o nome do capítulo é Convença o Cliente. E aqui, basicamente, eu gosto de duas teorias, tá? Duas teorias que a gente usa muito em vendas, tá? Esse capítulo ele é bastante de marketing, mas ele é muito relacionado com vendas também. E aí que entra aquela questão da gente não ficar aqui só falando de marketing digital e de Instagram e de ferramenta de Instagram, mas a gente fala de metodologia também. Quando a gente fala de convencimento de cliente, convencimento de usuário, lembra que a gente tem duas conversões dentro do funil de vendas. A gente tem uma primeira conversão, que é o visitante se tornar um seguidor, e a segunda conversão, que é o seguidor se tornar um cliente, tá? Então, a gente monetizar a nossa página. Quando a gente fala de convencimento, a gente precisa ter uma definição de como que a gente vai abordar esse cliente, tá? Então a gente tem definido ali qual que é o produto, tem definido qual que é a solução que a gente vai entregar, definimos as dores, por exemplo, já temos definido qual que é o público-alvo, quais são as dores desse público-alvo, né, dessas personas, e agora a gente precisa entender como que a gente vai convencer ele realmente a ele acreditar que a gente é capaz de suprir esse problema dele. Nesse ponto aqui, de nada adianta a gente ter uma estratégia boa, tá? A gente conseguir trabalhar ali bem com o algoritmo, fazer uma entrega boa, né? Nosso post ele está sendo entregue, a gente está ali com uma identidade visual super legal, mas a gente não usa a forma correta de abordar o cliente. Então é muito importante essa etapa aqui, tá? O que a gente vai falar, tá? Nessa etapa? Existem, como eu disse para vocês, existem duas teorias ou metodologias que eu gosto bastante. A primeira é de um livro que se chama Como Convencer Alguém em 90 Segundos, tá? Esse livro é um livro que ele não é tão longo, eu indico muito que vocês leiam esse livro, tá? Porque é um livro muito bom. E a outra metodologia é aquela que a gente já falou lá atrás, que é do Simon Sinek, que é o Golden Circle, tá? Que é inspirado no modelo de vendas da Apple, de como que a Apple conseguiu vender aí se tornar líder do mercado de smartphones e computadores lá nos Estados Unidos. Então, basicamente falando do Simon Sinek primeiro, eu achei interessante vocês assistirem um vídeo dele no YouTube, legendado, é muito legal, um TED Talk dele. E ele fala que assim, a gente tem um círculo, né? São três círculos. Esses círculos eles são baseados aí no cérebro humano, então tem uma questão aí neurológica, né? Eles usam esse termo como neurobusiness, né? E qual que é a ideia? Que você faça uma abordagem não vendendo direto um produto. Então não é uma abordagem tipo assim, tenho esse pendrive, né? Você quer comprar esse pendrive? Olha, esse pendrive ele começa a falar dados técnicos, né? Ele tem aqui tantos gigas de armazenamento, ele tem uma velocidade tal. Não é isso, né? A ideia é você falar um pouquinho do porquê que você está vendendo aquilo, ou qual que é o valor que aquilo vai trazer para você. Então, um pendrive, o que ele vai trazer para você? Então, você pode abordar da seguinte forma. Você tem interesse em passear, né, pelo shopping com todos os seus dados no seu bolso, né? Você precisa de mais flexibilidade para levar os seus dados junto com você, mais praticidade. Então, você trazer assim termos, né, que vão abordar o valor daquele produto, ou o valor do serviço ou da ideia que você está trazendo para essa pessoa. E aí isso já vai se juntar ali com a questão da definição das dores, porque você vai ter que suprir um problema. Então você identifica qual que é a dor da pessoa, qual que é o problema que ela tem, e você vai apresentar a solução, mas você não vai apresentar uma solução técnica. Você vai apresentar um valor por trás disso. Você vai apresentar algo que ela vai falar, nossa, eu preciso muito disso, entendeu? E a partir disso ela vai ter um convencimento muito maior de que aquilo pode ajudar ela. Então você vai começar fazendo esse convencimento, fazer essa abordagem com ela, falando um pouco do valor, tá? O valor do por que você está fazendo aquilo, por que você trabalha com aquilo, ou do valor do produto, por que aquele produto é tão bom, o que ele vai te oferecer, tá? Qual que é a solução que ele vai trazer para você. Depois disso, você vai trazer como você vai trazer esse produto. Então, você vai apresentar ali o valor desse produto para a pessoa e depois você vai trazer como que ela pode adquirir, como que esse produto vai suprir a necessidade dela. Então, como que é
que ela vai usar isso daqui, tá? Então, ele tem um valor por trás dele, que ele vai suprir essa necessidade que essa pessoa tem, esse problema, mas aí eu vou explicar como que vai acontecer isso. E depois eu vou falar o que é esse produto em si, esse serviço, tá? Então aí eu posso colocar os dados técnicos, tá? De todo esse produto, né? E aí entra numa comparação de produto realmente. Qual que é a ideia aqui? É que o seu produto, o seu serviço ou a sua ideia seja diferenciada de outros, tá? Então que você não tenha ali quando eu vendo um celular e eu coloco todos os dados técnicos do celular para vender, o que acontece? A pessoa vai pegar esses dados técnicos, vai colocar outros dados técnicos de outros celulares e vai fazer uma comparação. Agora, se eu vendo isso daqui como algo que tem um muito maior do que só um celular, né? Que eu faço ali um texto, né, e um vídeo falando sobre como que isso daqui pode mudar a minha vida, sobre como eu posso me comunicar com as pessoas, se conectar com pessoas do mundo inteiro, né? Eu vendo muito mais do que apenas dados técnicos. E aí isso convence muito mais as pessoas do que realmente eu fazer uma comparação de produto, tá? Então esse é o primeiro ponto, tá? O primeiro ponto é vocês terem essa metodologia na mente. Não vender um produto logo de cara, um serviço ou uma ideia. Vocês têm que vender o valor por trás disso. Por que vocês estão fazendo isso? O segundo ponto é a questão do livro, tá? Então o livro é Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Por que eu acho legal esse livro? Porque ele fala como convencer alguém em 90 segundos, ou seja, 1 minuto e meio. Os Reels têm 1 minuto, então é muito próximo, né? Esse livro não é feito para Instagram, nem tinha Instagram na época que eles desenvolveram, muito menos Reels, né? Mas ele traz muitas técnicas muito legal, também traz a parte de neurobusiness, né? E ele vai trazer uma abordagem do tipo que você tem que mostrar uma necessidade para a pessoa. Então, por exemplo, a primeira etapa, a gente tem basicamente 3 etapas, tá, de convencimento. A primeira etapa, a gente vai mostrar um problema através de uma pergunta. Então, a gente vai chegar e falar assim, por exemplo, se eu quero vender o meu curso sobre Instagram, eu posso chegar para uma pessoa e falar assim, você sabe o quão difícil é ganhar dinheiro no Instagram? E aí, a segunda etapa, o que eu vou fazer? Eu vou apresentar uma metodologia, uma ideia de como você pode ajudar essa pessoa. Então, pensando nisso, eu criei um método ou um curso que vai ajudar você a ganhar dinheiro digitalmente. E a terceira etapa, a gente vai fazer um vínculo desse produto ou serviço com uma forma dela te contratar. Então, basta você acessar o link na bio da minha página, que você encontrará um conteúdo super didático com o passo a passo para monetizar o seu Instagram. Isso é a abordagem que a maioria das pessoas tem usado hoje no Instagram. O que você vê lá, a pessoa vem e passa um problema, aí ela fala por que ela criou aquilo, ou qual que é a autoridade que ela tem naquilo. Ah, eu tenho 500 mil pessoas que já fizeram esse curso. Ah, eu já ganhei 2 milhões de reais com isso. E aí depois ela fala como que é que você acessa ela, que é o arrasta para cima. Então, novamente, primeira etapa, mostra a dificuldade fazendo com uma pergunta de que a pessoa vai responder sim. Então é tipo assim, por exemplo, eu sou nutricionista, você sabe o quão difícil é emagrecer? A pessoa vai falar sim, aí você já entra na segunda abordagem. Então pensando nisso, eu que sou nutricionista, eu desenvolvi um curso online. Ok, e a terceira parte é o que a gente chama de CTA, Call to Action, que é chamar essa pessoa para contratar o nosso serviço. Então, arrasta para cima e acessa o meu curso online, entendeu? Então, basicamente, essa abordagem, né, que ela tem nesse livro, esse livro vai explicar bastante dessa metodologia, ela é muito importante, tá? Ela é muito importante para utilizar e dessa forma a gente vai ter aí uma abordagem de convencimento do cliente, tá? Então, antes de você começar a sair fazendo Reels, fazendo qualquer coisa, tenha em mente fazer essas abordagens. Você pode escrever o script do que você vai falar, você pode ler esse script quando você está fazendo um vídeo, mas tenha em mente essas 3 etapas. E a outra parte é realmente também ter o Golden Circle ali, trazer o valor, né, do que você faz e depois você apresentar um produto, tá? Essas 2 metodologias são muito boas, são metodologias muito utilizadas tanto em vendas quanto marketing, e elas vão entrar no conceito de neurobusiness, porque são metodologias testadas e utilizadas por gigantes empresas, né, realmente para ter uma conversão maior de clientes. O CTA que eu comentei com vocês, né, que é o Call to Action, chamada para ação, você sempre tem que colocar, independente se você está fazendo um Reels, um vídeo, independente se você está fazendo
um post carrossel, o último post tem que ser me segue, gostou, compartilha, salva para lembrar depois. Você tem que colocar essas informações, tá? Ou no final de uma legenda, por exemplo, gostou? Me chama aqui, chama na minha bio, né, no meu link. E aí você tem vários exemplos, eu coloquei alguns exemplos ali na apostila, tá? Gostou do conteúdo? Me segue para ver mais. Gostou desse post? Salva para lembrar depois, né? Quer ver mais opções dessa loja? Acessa o link deles na minha bio, né? Caso eu tenha, por exemplo, uma parceria de cupons, né? Acessa o cupom de desconto na minha bio. Então, deixa esse call to action em todo post que você fizer que tiver um fim comercial, um fim ali na parte final do funil de vendas. Beleza?